Muito bem, então esse é o nosso estudo da noite de hoje. Lembrando que é o Livro dos Médiuns e a gente tem... deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lembrando que nós vamos estudar a primeira parte, noções preliminares, o link é sempre o mesmo e esse é a máscara que todos vão receber semanalmente, como a gente tem feito, né? Então, hoje, dia 26 de agosto, primeira parte, noções preliminares, os itens de 1 a 3. O capítulo 1 tem por título Existem Espíritos? Algumas traduções dizem há Espíritos. Então, primeiro item. A causa principal da dúvida sobre a existência dos espíritos é a ignorância da sua verdadeira natureza. Então, não adianta a pessoa saber, querer discutir sobre o que não sabe. Então, a gente ouve muita coisa a respeito. E mais adiante a gente vai entender até coisas assim mais folclóricas, de muita imaginação, coisas assim até absurdas, né? Imaginam-se os espíritos como seres à parte na criação, sem nenhuma prova de sua necessidade. Então, é como se fosse fantasmas. Ah, existem fantasmas. Pronto. Então, são seres à parte. Isso na cabeça de algumas pessoas. Agora, à medida que a gente se inteira da realidade, a gente começa a perceber que não é só isso. Ele faz uma comparação agora. Muitas pessoas só concebem os espíritos através das histórias fantasiosas que ouviram em crianças, mais ou menos como as que conhecem história pelos romances. Não procuram saber se essas histórias desprovidas do pitoresco podem revelar um fundo verdadeiro, ao lado do absurdo que as choca. Não se dão ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, rejeitam a história, como fazem os religiosos que, chocados por alguns abusos, afastam-se da religião. Então, se a gente não vai a fundo no conhecimento das coisas, a gente não pode discutir nada, isso seja em qualquer área. Eu não vou discutir com médico, porque eu não sou médico, eu não conheço medicina. Eu não vou não vou discutir história com professor de história. Eu não vou discutir doutrina espírita se eu não conheço a doutrina espírita. Mas todos se acham no direito de comentar, de discutir, de aprovar ou desaprovar, mas seja qual for essa atitude, ela tem que estar embasada no conhecimento. Se a gente não conhece, não adianta. Então, muita gente conhece espíritos das histórias, desde quando criança, casa mal assombrada, coisas desse tipo. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença na sua existência decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no universo, além da matéria. Então, se a gente for, quando a gente pensa na existência de espíritos, então ela tem que passar necessariamente por um ser inteligente, que uma vez, agora falando do encarnado, desencarnado, ou seja, além da matéria, existe esse princípio inteligente. Essa crença é incompatível com a negação absoluta do referido princípio. Partimos, pois, da aceitação da existência, sobrevivência e individualidade da alma, de que o espiritualismo, em geral, nos oferece demonstração teórica prática e o espiritismo, a demonstração espiritual. Mas façamos por um instante abstrações das manifestações propriamente ditas e raciocinemos por indução. Vejamos a que consequências chegaremos. Bom, então, a gente vai partir do princípio, Kardec partiu do princípio da existência, da aceitação de um indivíduo, da individualidade da alma, além da matéria, né? E ele não vai só na demonstração teórica, ele vai na demonstração prática, como na segunda parte nós vamos saber. Então, que vai ser a demonstração experimental. Então, ele vai fazer essas considerações aí, né? A partir disso, a gente vai entrando mais no assunto, ou ele vai tratando melhor do assunto. Então, admitamos
a existência da alma e da sua individualidade após a morte. Mas é necessário também admitir, primeiro, que a natureza é diferente da corpórea, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Então, por exemplo, nós temos um corpo com uma alma. Se essa alma se separa do corpo, essa alma já não tem as mesmas propriedades quando ela tinha quando estava no corpo. Por exemplo, a visibilidade a partir das pessoas que convivem, que ainda estão encarnadas. Outra coisa, a tangibilidade, não se pode tocar, a menos que sejam determinadas condições, mas numa condição normal não vai ser possível tocar nessa alma, né? que está fora do corpo. Segundo, ela possuía consciência própria. Então, quando encarnado, tinha consciência. Era uma pessoa, tinha um histórico, tinha um conhecimento, tinha tudo ali. Pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou sofredora. Também tem isso. Ou ela gozava de felicidade, ou era infeliz, ou sofria. E que tem de ser assim, pois, do contrário, ela seria um ser inerte e de nada nos valeria a sua existência. Então, assim como uma pessoa encarnada tem sentimentos, tem os seus conhecimentos, é feliz ou é infeliz, aquela individualidade separada do corpo também deveria ser. Por quê? Porque um corpo sem alma, ele não é nada. Ele é um vamos chamar assim, entre aspas, um objeto. É algo inerte. Admitindo isso, é claro que a alma terá que ir para algum lugar. Então, digamos, tem um corpo, uma alma, se separa, e agora? Para onde que ela vai? Mas para onde vai e o que é feito dela? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Então, isso, por quê? Porque a origem, no caso, né, na época, ele falava de uma religião da época, na França, tal, que era o catolicismo, né? Ou ainda protestantismo. Mas ele, então, por isso que ele faz essa observação. Então, morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, né? Essa era a crença comum. Mas onde estão o céu e o inferno? Aí já começa a falar o cientista, o homem lógico, né? Para poder explicar isso, né? Onde que fica isso? Dizia-se antigamente que o céu estava no alto e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que sabemos que a Terra é redonda, que os astros giram, de maneira que o alto e o baixo se revezam cada 12 horas para nós. E conhecemos o infinito no espaço do qual podemos mergulhar a distâncias incomensuráveis. Bom, o que ele quer dizer? Então, vocês imaginem assim, vamos imaginar a Terra redonda como é. Um pouquinho inclinada, porque o eixo da Terra é inclinado, né? Para poder girar em torno do Sol. Aí, quem está no Polo Norte, ele olha para cima, se ele considerar que o céu é para cima, então para ele é essa referência. Se o esquimó, o cara lá no frio, lá, ele está no Polo Sul, ele olha para cima e fala, bom, lá em cima está o céu, que é o céu que eu acredito. São exatamente opostos. Então, é difícil a gente pensar de forma absoluta, né? Então, relativamente, o em cima, para aquele lá, é em cima. E embaixo também é o outro lado, o lado oposto. Mas só que, se estão em lugares diferentes no planeta, a referência muda. Então, é isso que ele está falando. Então, o que é o alto e o baixo? E ele vai um pouco mais além, inclusive. É verdade que podemos entender por lugares baixos as profundezas da Terra. Mas o que são hoje essas profundezas depois das escavações geológicas? Então foi o homem lá, escavou e não encontrou inferno lá. Então ele encontrou rocha, ele encontrou lugar mais quente, enfim, ele esquadrinhou e encontrou a estrutura geológica do planeta. O que são também
essas esferas concêntricas, chamadas céu de fogo, céu das estrelas, depois que aprendemos não ser o nosso planeta o centro do universo e que o nosso próprio Sol nada mais é do que um entre milhões de sóis que brilham no infinito, sendo cada qual o centro de um turbilhão planetário? Olha que coisa! Então, no passado, na antiguidade, né, não vamos nem falar da Terra plana, tá? Vamos mais além, né? Quando aí já se achava que a Terra era redonda, mas achava-se que ela era o centro do universo. Todo o resto girava, o universo girava em torno dela, né? Aí a astronomia veio, né, à custa de muita dificuldade, mudou esse conceito, que hoje nós sabemos que, assim como o nosso planeta, existem outros que giram em torno do Sol, e que o Sol é só mais uma estrela no meio de bilhões de estrelas que estão espalhados por esse universo. O universo, vamos chamar de universo conhecido, mas que a gente avalia, né? Então, o que foi feito da antiga importância da Terra agora perdida nessa imensidade? Então, vai ficar difícil. Aquele pontinho girando em torno de um solzinho, no meio de um monte de sóis, né? Ou sóizinhos, se a gente puder chamar assim. E onde é que está o céu e o inferno? Fica um pouco mais difícil ainda de avaliar isso, né? De entender, de aceitar isso. E por que estranho motivo esse imperceptível grão de areia, faltou o grão de areia, né? Que não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem qualquer papel particular no cosmos, seria o único povoado de seres racionais? É muita prepotência, né? A gente achar que é o único no mundo que raciocina, que chegou a essa inteligência e esse avanço na tecnologia onde a gente se situa hoje, nesse estágio que a gente se situa. Então, é muita, realmente, se achar, né? Que nós somos realmente o centro de tudo isso. A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. Então, não, nem falando do mundo espiritual, porque espiritualmente falando, sim, não há lugar vazio de gente, não há lugar vazio de espíritos, porque são planos diferentes. Mas hoje a gente pode conceber que tem no nosso plano, no plano material aqui, que existe vida em outros lugares. Por que não? Já que tem tantos recursos por aí, tantos mundos por aí. Algum deve ter, ou muito mais do que um, né? Condições de abrigar vida. A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos também são habitados. E se assim é, eles também fornecem os seus contingentes para o mundo das almas. Então, não só encarnados, mas também desencarnados. Porque, a exemplo do planeta nosso, temos encarnados e os espíritos, que não são uma criação à parte, que estão desvinculados da matéria, os desencarnados. Então, voltamos à pergunta: em que se tornam as almas depois da morte do corpo e para onde vão? A astronomia e a geologia destruíram as suas antigas moradas, e a teoria racional da pluralidade dos mundos habitados multiplicou-as ao infinito. Então, a astronomia e a geologia já tirou o conceito de inferno, pelo menos, né? Para baixo e céu para cima. E também a teoria racional, ou seja, pensando de forma racional, por que só nós temos vida inteligente aqui? Então, tendo muitos outros mundos, se multiplicou barbaridade isso aí, essas possibilidades. Não havendo concordância entre a doutrina da localização das almas e os dados das ciências, temos de aceitar uma doutrina mais lógica, que não lhes marca este ou aquele lugar circunscrito, mas dá-lhes o espaço infinito.
é todo o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos, rodeados por elas. Olha que interessante. Agora que a gente já tem esse conceito, já está ficando mais lógico, porque nós já não estamos mais podendo acreditar em céu e inferno, porque a ciência está aí comprovando que não dá para ter céu e inferno. No entanto, a gente leva essa lógica a fazer com que a gente conclua com que há todo um mundo invisível ao nosso redor. Nós estamos aqui mergulhados no meio de multidão de espíritos. Esse é o meio que eles vivem. Então, não vão para o céu, não vão para o inferno, não. Ficam em torno de nós, estão aqui, nesse planeta, convivendo com a gente, um pouco mais separados, um pouco mais imersos aqui com a gente, se miscuindo com a gente, mas nós estamos aqui junto com eles. E mais para frente a gente vai estar vendo Kardec falar mais sobre isso. Tudo bem até agora? Se alguém tiver qualquer observação, pode falar, tá bom? Caso contrário, se ninguém falar, eu vou seguindo. Há nisso alguma impossibilidade, qualquer coisa que repugne a razão? Tem alguma coisa ilógica nisso? Tem alguma coisa que a gente fala, não, isso aí não é racional. Então, ele vai conduzindo a gente para ter uma conclusão lógica, racional. Vejam bem, tudo isso para explicar o mundo espiritual, porque nós vamos estar tratando disso. E depois, a relação nossa com o mundo espiritual. Percebem? Então, ele tem toda uma linha de raciocínio para que a gente possa, efetivamente, o mais para frente, saber a comunicação com os espíritos. Nada... Então, a pergunta é, há nisso alguma impossibilidade, qualquer coisa que repugne a razão? Nada, absolutamente. Tudo nos diz, pelo contrário, que não pode ser de outra maneira. Não tem. Se a gente for pensar logicamente, não dá para inventar outra coisa. É isso. Mas em que se transformam as penas e recompensas futuras se as almas não vão para determinado lugar? Todas as religiões, sem exceção, elas tratam de castigo e recompensa. Então, tudo que a gente faz vai gerar ou um castigo ou uma recompensa. Isso se for a fundo, em cada uma das religiões, no final das contas, é isso. Né? Então, e a gente vai percebendo que o Espiritismo, ele não vê isso, ele não leva isso em consideração como sendo uma realidade, uma verdade. Né? Porque tudo que vem, essas recompensas futuras, as penas, tudo, elas têm uma razão de ser na maneira com que o Espiritismo explica. Vê-se que a ideia dessas penas e recompensas é absurda e que dá motivo à incredulidade. Não dá para acreditar nisso. Isso fez com que muita gente, inclusive que está aqui conversando com a gente, nós estamos aqui conversando, sabemos que tem gente que nunca teve esse tipo de conhecimento. Quero dizer, penas e recompensas, porque não veio da religião formal, mas temos muita gente aqui, inclusive esse aqui que está falando, né, com vocês, veio de uma religião formal que era isso que ele acreditava, ou pelo menos que isso que me era apresentado, né? Mas só que isso chegou um momento que me deu motivo para incredulidade. Mas entendemos que as almas, em vez de penarem ou gozarem em determinado lugar, carregam em seu íntimo a felicidade ou a desgraça, pois a sorte de cada um depende de sua condição moral e que a reunião das almas boas e afins é um motivo de felicidade e tudo se tornará mais claro. Nós carregamos conosco o nosso inferno ou o nosso céu, depende da nossa felicidade. Se somos felizes, carregamos conosco o céu. Se somos infelizes, carregamos o nosso inferno. Então, reside em nós esse compromisso
essa obrigatoriedade de buscar a felicidade. Ou, se desejar ficar infeliz, também não tem problema, porque isso é de cada um. É uma opção individual. Compreendamos que, segundo seu grau de pureza, elas percebem e têm visões inacessíveis às mais grosseiras, que somente pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois das provas necessárias podem atingir os graus mais elevados. Que os anjos são as almas humanas que chegaram ao seu grau supremo e que todos podem chegar até lá, através da boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, incumbidos de zelar pela execução de seus desígnios em todo o universo, sendo felizes com essa missão gloriosa. E a felicidade de após a morte será uma condição útil e aceitável, mais atraente que a inutilidade perpétua da contemplação eterna. Vocês já pensaram Deus criar anjos para ficar ali só louvando a Deus? Qual que é a razão, qual que é a necessidade de ter alguém assim? De ter uma entidade assim, um indivíduo assim? Através da doutrina espírita, através desse conhecimento, essa angelitude é um objetivo nosso, é a felicidade e ser útil para Deus, auxiliando na cocriação, auxiliando nos desígnios de Deus. Essa é a felicidade de ajudar, de servir. Vocês devem ter percebido que a lição que a gente leu é o mesmo, né? Ele fala exatamente isso no final. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os nossos próprios pés. Ou seja, somos nós que vamos caminhando para a felicidade. A condução segundo nossos próprios pés, nossas próprias atitudes, a maneira com que a gente vai. Então, aqui estamos falando de espíritos elevados. Agora, e os demônios? Falando de anjos, né? E os demônios? Compreendamos que são almas das criaturas más, ainda não depuradas, mas que podem chegar, como as outras, ao estado de pureza, e a justiça e a bondade de Deus se tornarão racionais, ao contrário do que nos apresenta a doutrina dos seres criados para o mal de maneira irrevogável. Então, Deus não iria criar demônios. O que ela faz? Agora que a gente já conhece um pouquinho do livro dos Espíritos, Deus cria todos simples e ignorantes. E vamos com isso evoluindo, crescendo, até chegar à angelitude. O tempo que a gente leva, isso somos nós que decidimos. Se a gente estaciona na maldade, não tem problema nenhum, porque é de cada um. Então, esses demônios que a humanidade aprendeu a aceitar, não são nada mais do que espíritos que ainda estão estacionados no atraso do conhecimento, da evolução moral. Eis, afinal, o que a mais exigente razão, a lógica mais rigorosa, o bom senso, numa palavra, podem admitir. Veja, nós estamos tratando com pessoas de bom senso, pessoas lógicas, pessoas que têm razão, que têm o tino para a razão. Se nós estivermos falando com alguém totalmente obtuso, raciocina através da fé cega, vai ser muito difícil que ele possa entender isso que foi tratado até agora. Porque ele talvez não tenha nem o conhecimento, nem o desejo de buscar esse entendimento. Não tem ferramentas, talvez, para isso. Mas aqueles que já têm razão, têm lógica, têm bom senso, podem admitir muito bem isso que nós acabamos de falar. Porque ela está caminhando com a ciência.
Como vemos, as almas que povoam o espaço são precisamente o que chamamos espíritos. Assim, os espíritos são apenas as almas humanas despojadas do seu invólucro corporal. Agora deixamos as fantasias, as coisas lá da infância, aquelas crendices, tudo deixamos de lado e vamos pensar, são espíritos. Essas almas libertadas do corpo não são mais que espíritos, que somos nós, desprovidos do corpo físico. Se os espíritos fossem seres à parte na criação, sua existência seria mais hipotética. Só por hipótese, por aí. Então, difícil a gente comprovar. Admitindo a existência das almas, temos de admitir a do espírito, dos espíritos, que nada mais são do que almas. Kardec sempre faz uma diferença, né? Quando ele trata de almas, é o espírito que está encarnado. Então, essas almas que está se referindo é o espírito que está encarnado. Uma vez desencarnada, essa alma vira esse espírito liberto. É uma questão só de definição tudo, mas que fique claro, né, que a gente entenda isso. Então, os espíritos... Oi, Eloá. Eloá? Desculpa, Luiz, eu não sei o que eu apertei aqui, mas é que, na verdade, eu tenho uma dúvida, entre parênteses, uma curiosidade, né? Você está me ouvindo? Ouvindo e estou achando lindo o seu trabalho aqui, sua arte. Ai, desculpa, eu não sei o que eu apertei. Depois você me ensina. Não, então, é que é o seguinte, você falou, né, comentou, né, referente ao texto que a gente está estudando, tal, desse folclore, né, céu e inferno e tudo mais, que a sociedade criou e tudo mais. Humanidade. A humanidade, isso. A minha curiosidade seria o seguinte, não há muitas informações sobre o centro da Terra. E eu queria saber se no Espiritismo tem textos que falem mais, ou até mesmo no livro dos médiuns, se mais para frente, ou até no livro dos espíritos, se mais para frente, vai falar sobre o centro da Terra. Porque a minha questão seria atividade espiritual lá, há espíritos lá, porque nessa criação da humanidade, o inferno seria literalmente o centro da Terra, que é quente, né? E todo mundo que faz mal vai para o inferno, que seria lá. A minha dúvida é se no Espiritismo eles falam um pouco mais disso ou ainda não há muitas informações vindas do Espiritismo falando sobre o centro da Terra. Olha, a gente, através das obras que vieram depois de Kardec, tem livros que falam a respeito, que falam em planos aqui que permeiam a Terra, planos espirituais. Então tem aqui o nosso plano, depois mais abaixo tem os umbrais, né? E depois mais acima estão as cidades espirituais, tal, até que vai um pouco mais além. E eu não saberia dizer agora, porque nem me lembro, também nunca me atentei assim tanto para isso, mas parece que são 7 níveis, os 7 planos. À medida que desce mais nesses planos, veja bem, estamos falando de planos, né? Se está no centro da Terra, se está próximo, tudo, mas há uma tendência de ser mais para baixo. E não vamos pensar em inferno, tá? Vamos pensar em aglomeração de espíritos. Então, segundo essas obras que vêm posteriormente a Kardec, tudo, porque claro que para que a gente assuma tudo isso, entenda isso aí, significa que a gente tem que ter aprendido já a revelação dos espíritos. Então, à medida que baixa, estão os espíritos mais inferiores, aqueles que realmente têm por mal o seu objetivo. Então, ali estariam, nesses baixos níveis, né, nessas profundezas espirituais, né, estariam esses grupos de espíritos. Assim como nós estaríamos, digamos assim, no nível intermediário, tendo essa experiência reencarnatória, e junto
também com espíritos, que estamos aqui todos, né, miscuídos aí com espíritos também, e subindo mais além, nós vamos ter colônias e aglomerações de espíritos mais elevados. Tá? Então, isso eu posso dizer para você. Agora, não vamos confundir com o inferno, não é porque tem uma aglomeração no quentinho lá tal, está no inferno. Não, eu só fiz a comparação pelo fato, realmente, da humanidade ter criado essa coisa. Ah, fez coisa ruim, vai para o inferno e imaginariamente, né? Nem sei se existe essa palavra. Tipo, o inferno seria o centro da Terra, porque o pouco que a gente sabe é que o centro da Terra é quente e lá seria supostamente o inferno. Mas não que eu acredite, eu não acredito nisso, entendeu? É mais pelo fato de eu pensar se há essa atividade espiritual, se há espíritos na camada, no centro da Terra, entendeu? Era mais essa curiosidade e dúvida. Olha, baseado nisso, sabe, de que os mais acima de nós são superiores em termos assim morais e mais abaixo os inferiores, talvez, isso eu vou dizer assim, sou eu que estou falando, tá? Não é a doutrina espírita que está falando. Talvez alguém tivesse já essa percepção de forma intuitiva ou através de sonhos, do que seja, e percebeu que essas aglomerações elas tendem a ter esse calor e tudo, no caso desses espíritos mais inferiores, né? Porque a humanidade se acostumou com isso, aprendeu a ser desse jeito. Céu e inferno. O céu é tranquilo, tudo aquela paz, tudo, e até a ociosidade no meio, né? E lá embaixo, né, seria o lugar quente, o lugar onde o fogo que... Mas é um fogo diferente, né? O fogo do inferno, ele não queima. Ele dá dor, a sensação, mas não queima, né? Essa, pelo menos, é a teoria, né, do fogo, né, do inferno. Agora, no caso nosso, no caso da Terra, todos nós sabemos, ou pelo menos a gente estuda isso, que a Terra ela é a condensação, né, dessa energia, tal, virou essa matéria, que era toda assim mais difusa, e aquilo concentrou, e era uma bola incandescente, né, uma esfera incandescente. A superfície, em contato com o frio externo, ela vai esfriando. Então, são as camadas que vão lentamente esfriando. Mas lá no meio, lá no miolo, aquilo está quente a ponto de estar líquido. Mas é a condição geológica da Terra hoje. Vai chegar um dia que ela todinha vai esfriar. Mas vamos ficar tranquilos que vai dar para fazer muitas reencarnações aqui, porque, né, até esfriar. Mas o fato é que ela vai realmente perdendo isso aí. A Verinha tem uma observação aqui. Nós precisamos lembrar que o céu e o inferno, eles não estão circunscritos em um lugar. O céu e o inferno está dentro da gente, né? Mas quando você fala em céu, você imagina um lugar bonito, florido, luzes, etc., né? E isso é simbolicamente dizendo a felicidade, porque você pode estar no céu mesmo estando junto a esses espíritos inferiores, né? Então você percebe que ele não está circunscrito. O céu está dentro de nós. Agora, aqueles que vão, entre aspas, para o inferno, que também não é um lugar circunscrito, o inferno está dentro deles. Agora, eles preferem o lugar escuro, porque eles não gostam de estar na luz, eles não gostam de ser vistos. A gente imagina que seja no interior da Terra, mas existem espíritos no interior, mas também existe inferno fora da Terra, entendeu? Porque não está circunscrito o local. E outro dia... Deu para entender? Deu sim, existe. Aí eu fiquei pensando, né? Tem gente que está no céu mesmo estando vivo e está no inferno mesmo estando vivo entre a gente, né? Eu queria lembrar também que a matéria para o espírito não existe. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode atravessar a parede. Então, ele gosta de estar na escuridão, no calor, naquele inferno todo lá que a gente imagina que seja, mas ele pode estar lá pela condição dele, em termos de que a matéria para ele não existe.
mas ele vai para baixo da terra porque lá é escuro. Dá para perceber? Falando sobre conceito de céu e inferno, uma vez um amigo fez uma referência que eu achei muito apropriada, e eu vou estar falando agora, aproveitando e comentando. Ele fala assim, vocês imaginem uma mãe com 10 filhos. Ela cuida tão bem, ela ama demais aqueles 10 filhos. 9 são muito bons, e eles desencarnam, e junto com ela vão todos para o céu, dentro do conceito de céu e inferno, tá? Mas dentre eles tem um que é um encapetado, aquele não valeu nada, aquele menino não teve jeito, né? Então ele desencarna, ou morre, né? Aí vamos falar de morrer. Morre, vai para o inferno. Ele perguntava assim, imagine se essa mãe iria ficar feliz no céu sabendo que o filho está lá no inferno. Então, esse conceito, esse sentimento que a gente carrega com a gente, essa felicidade, é isso que a Verinha falou, é isso que você mesmo comentou, Eloá. Não importa onde a gente esteja, se a gente estiver em paz com a gente, estiver feliz com a gente, nós vamos estar carregando o céu com a gente, ainda que a gente esteja no inferno, né? Então, é muito importante esse conceito aí, esse reino de Deus que Jesus falava, é aqui dentro, é dentro de nós, é a nossa condição moral, a nossa condição espiritual. Então, se a gente quer alcançar o reino de Deus, é através da gente, a modificação da gente, e levando conosco, onde quer que a gente vá, esse reino de Deus, que é lá no fim, onde a gente vai ter esse objetivo, né, atingido. Então, seguindo aqui agora com as transparências, com os slides aí decorados pela Eloá, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem até agora? Tá todo mundo no céu aí? Sim. Tá tudo bem. Tá bom. Aproveitando aí, né? Quem estiver sentindo o inferno, por favor, fala, tá? E pode decorar que nem a Eloá, fica bonitinho aqui. Vai ser todas as transparências agora. Assim. Para apagar é só clicar no lapisinho e clicar na borrachinha para apagar. Tem um lapisinho na tela, clica na borracha e some. Mas Eloá é que tem que fazer isso. Tá bom. Talvez você possa também, o host da reunião talvez possa fazer isso também. É uma gênia. Obrigado. E se admitimos que as almas estão por toda parte, é necessário admitir que os espíritos também estão. Pode estar lá no fundo da terra, pode estar mais na superfície, pode estar mais acima. Está aí, está em todo lugar. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Ou seja, agora ele traz para frente. Se tem espírito, é porque tem alma. E o que são as almas? São espíritos encarnados. Então, nada mais simples pensar assim, desencarnou, aquela alma passa a ser um espírito sem corpo. Simples, simples assim. Agora, o último item, né, dessa nossa, desse capítulo, tudo isto não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Só isso. Essa é uma teoria, comparativamente ao do céu e inferno, ela é mais racional. Mas já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem? Além disso, ela é corroborada, confirmada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Ou seja, não é só a lógica que vai estar ditando, mas também vai ser comprovada, vai ser confirmada mais para frente através das manifestações espíritas. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas, que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Eu estava bem no começo, tinha acabado de conhecer a doutrina espírita, fazia pergunta assim, de todo jeito, e uma vez eu perguntei para uma pessoa que era muito mais esclarecida do que eu na doutrina, já estava há muitos anos, décadas, né? Aí eu falei para ele,
qual que é a razão da experiência, da manifestação dos espíritos? Qual que é a razão disso? Por que o espírito se manifesta? Ele falou assim, uma delas, e talvez a principal, seja para comprovar o que a gente está estudando na doutrina espírita. Então, é exatamente isso que Kardec, ele deu a resposta para mim, que eu não tinha lido ainda o Livro dos Médiuns, exatamente isso aí. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestações espíritas que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Então, através das manifestações dos espíritos, nós falamos, puxa vida, não é que existe mesmo? E foi isso que aconteceu quando Kardec viu que as mesas estavam respondendo perguntas. Como que uma mesa pode responder pergunta? Então, atrás de um efeito inteligente, tem que ter uma causa de inteligência. Aí ele chegou nos espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos, mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Então, aquelas pessoas que ainda acreditam que, tudo bem, tem espírito, mas não tem acesso à matéria, já não podem fazer nada, né? Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-os seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Então a gente vai percebendo ao longo do estudo que não é isso, não são seres que estão aí, né, como diria um amigo meu, jogando búzios, né? Não, está existindo, ele está, e mais ainda, está se interrelacionando com a gente, né? Com nós que ainda estamos encarnados. Ainda. Um dia a gente não vai precisar mais encarnar, tá? Consideremos o espírito, antes de mais nada, na sua união com o corpo. Então, vamos pensar dessa maneira, espírito com corpo. O espírito é o elemento principal dessa união, pois ele é o ser pensante e que sobrevive à morte. Bozano, Ernesto Bozano, ele fala que nem o sol pode destruir o espírito. Se o espírito vai no sol, lá, ele não vai ser destruído. Qualquer que seja o espírito, não vai destruir ele. Ele pode até pensar que está queimando, baseado na sua experiência material. Mas, então, ele é indestrutível, ele sobrevive à morte. E ele que é o ser pensante, ele é o que vai mover um corpo material. Então, o corpo é simplesmente um acessório. Olha que coisa, como se fosse uma pulseira, um colar, uma peruca, é um acessório. O corpo não é mais que um acessório do espírito, um invólucro, uma roupagem que ele abandona depois de usar. Usou, serviu aos propósitos, abandona, devolve para a natureza, onde vai formar novos corpos, vai ser absorvido pela natureza. Vocês imaginem a gente, como é a reunião, como nós, hoje, na nossa constituição física de qualquer pessoa, tem um pouquinho que já foi usado por outros corpos, outros espíritos. Por quê? Porque nada se perde. É a ciência que está falando, né? Tudo se transforma. Não foi assim que Lavoisier falou? Né? Então, não tem nada, está tudo aqui na Terra. O que vem do chão, né, é coisa que foi decomposta, fez parte da planta, a planta alimenta a gente, né, o alimento animal que alimenta a gente, aqueles que comem carne naturalmente, né? E aí vai. Né? Então, nós somos, o corpo aqui hoje é algo emprestado. Não serve mais, abandonamos o corpo, mas o espírito permanece. Então, na morte, ou seja, no desencarne, o espírito abandona o corpo, mas não o segundo envoltório, a que chamamos de perispírito. Então, nós, como espíritos, quer dizer, desencarnamos, tá? Nós vamos levar um corpo físico ainda, é o perispírito, uma matéria diferenciada,
se comparada com essa matéria do nosso corpo físico, que a gente devolve para a Terra. O perispírito a gente não devolve, a gente transforma ele, a gente melhora ele, a gente purifica ele. Mas ele é patrimônio nosso, que vai continuar com a gente. Então ele não volta para a natureza, o perispírito. Ele acompanha essa alma, esse ser pensante, esse indivíduo que não morre. Esse envoltório semimaterial, que é o perispírito, né, que tem a mesma forma humana do corpo, é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, invisível para nós no seu estado normal, mas possuindo ainda algumas propriedades da matéria. Porque é matéria, é material, né? Então, olha que beleza! A gente não fica nem... a gente empresta um corpo físico, mas depois, quando deixa o corpo, volta com o perispírito normalmente melhorado. Normalmente. Alguns conseguem dar uma estragada neles, né, durante a encarnação. Aliás, foi isso que a gente falou no estudo da segunda-feira. Tem uma observação aqui do tradutor, né, do Herculano Pires. Ele sempre tem alguma coisinha ou outra que ele acha que é importante colocar. O apóstolo Paulo, como podemos ver na primeira epístola, a primeira carta aos Coríntios, chama o perispírito de corpo espiritual. Olha só, Paulo já lá, há 2000 anos atrás, já falou do bendito do perispírito, que foi cunhado bem depois, por Kardec, né? 1850 e poucos. Né? Mas lá ele já falou, corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Aí a ressurreição tem coerência, sabe? Esse renascimento. Renasce para o plano espiritual. E tem lá o seu corpo, que é idêntico ao corpo que ele deixou ali, que foi se deteriorando e reincorporado na natureza. As investigações científicas da metapsíquica e da parapsicologia tiveram de enfrentar, malgrado o materialismo dos pesquisadores, a existência desse corpo semimaterial. Então, dentro do estudo dele, ele fala, olha, tiveram que engolir o corpo espiritual, porque já vem desde um par de milênios aí que já foi citado esse corpo espiritual. Isso falando de Paulo. Mas se for mais para longe ainda, China, na Antiguidade, a Índia, na Antiguidade, vai ver que tem, eles chamaram de um outro nome, mas tem o corpo espiritual também. Não podemos, pois, considerar o espírito como simples abstração, mas como um ser limitado e circunscrito, a que só falta ser visível e palpável para semelhar-se às criaturas humanas. É só isso. O espírito não é nada mais do que aquele que um dia movimentou um corpo físico. Somos nós. Não é abstrato, não é um ser à parte, não é invenção de quem quer que seja. Se estudar e trazer para a lógica, alguém lógico vendo isso, vai falar, caramba, realmente, tem muita lógica nisso. É simples, é mais simples pensar assim do que pensar num ser à parte da criação, um ser abstrato, um ser hipotético, um ser que não tem explicação. Aí é dogma. Luiz? Oi. Impressão minha, pelo menos esse início parece uma repetição do Livro dos Espíritos. Olha, Kardec, ele era um educador, né? Não vamos nunca esquecer disso. E ele sempre buscava, assim, explicar de tal maneira que todos entendessem, ainda que repetisse algumas coisas. Então, você pode ter visto, você viu isso sim no Livro dos Espíritos, principalmente no capítulo que fala do mundo espírita, né, o mundo dos espíritos. É isso. Por quê? Porque esse agora é o livro que dá continuidade para aquele capítulo, aquele livro que a gente leu né, dentre o Livro dos Espíritos, né, os 4 livros, que é aquele que fala do mundo espírita. Inclusive, ele fala isso na introdução do livro, né? Kardec fala que ele inicia repetindo algumas coisas, tal, né? Ele fala até isso, ó, que ele não vai escrever de novo sobre a escala espírita, porque ela já se encontra no Livro dos Espíritos.
mas muita coisa está no livro dos Espíritos para que depois possa, a partir desse entendimento novamente, iniciar a comunicabilidade com os Espíritos. Ele fala que os livros podem ser lidos ou estudados independentemente. Alguém pode ler o livro dos médiuns sem ter lido o livro dos espíritos. Mas ele sugere, ele recomenda que sim, seja lido o livro dos espíritos, porque dá mais embasamento para o entendimento do livro dos médiuns. Tá? Então, em algum momento ele sim vai repetir, mas tem coisa que ele deliberadamente ele tira fora, como a Verinha lembrou agora, que é a escala espírita, que ali está muito bem explicado, ele não repetiria, né? O Góis, Oi. para mim, assim, pelo menos, que é aquilo que eu te falei, né, no começo, essa parte que ele fala, né, essa dúvida está infundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos, indefinidos, o que não são. Que eu te falei que eu li, e complementando o que a Kátia falou, pelo menos para mim, que eu nunca tinha estudado, nunca tinha lido o livro dos médiuns, nem o livro dos espíritos. Quando eu tenho conhecimento do livro dos espíritos, e aí eu chego aqui nesse capítulo, e eu leio, para mim, assim, é um entendimento muito mais aprofundado. Eu acredito que até a maneira como ele escreve aqui está mais clara para mim do que no próprio livro dos espíritos. Não sei se pela estrutura de perguntas e respostas que é lá, e que eu vou ter que estudar muito, mas aqui para mim ficou assim muito mais claro. Muitas coisas fizeram, sabe, linkou assim, parece que fechou um complemento. Então assim, eu empolgadíssima. Para mim. Vamos lembrar que Kardec primeiro escreveu o Livro dos Espíritos com a orientação e revisão dos espíritos. Depois, a outra obra foi o Livro dos Médiuns, com a orientação e revisão dos espíritos. Então, imaginem assim, nós tínhamos um conhecimento, ou não tínhamos conhecimento algum. Quem estava revelando esse conhecimento eram pessoas, no caso os espíritos superiores, que têm total domínio e conhecimento disso tudo que nós estamos vendo, do mundo espírita, da realidade espiritual, da reencarnação, tudo isso que nós estamos hoje vivendo e aprendendo, nesse caso agora, né, também. Então, essa parte, ela tem uma sequência do Livro dos Espíritos. E lembrando que são os espíritos superiores que fizeram esses dois livros, que, no final das contas, é um só, ainda que repita alguma coisinha assim. E o entendimento, ele vem muito melhor, realmente, você tem toda a razão. Quando eu falei no começo, eu só não falei seu nome, mas foi isso que a gente discutiu, né? Você falou, nossa, como eu estou conseguindo extrair mais, como está claro isso. E, claro, sempre um livro depois do outro, ele vem melhorado. Pode ver. Se vocês pegarem a Gênese, que foi o último livro que Kardec escreveu, a Gênese, bem entendida, aquela original, das 4 a edição, né, o lançamento, e mais 3 reedições desse mesmo lançamento. Se vocês lerem a Gênese, vocês vão ver que riqueza, que maturidade. Mas aí ele já tinha 10 anos, pelo menos, 10 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Só que para ele chegar no Livro dos Espíritos, ele estudou anos antes. Então, imagine, durante todo esse tempo, mais de 10 anos, 13 anos, vai que seja, ele estava ali aprimorando. Então, a Gênese é uma obra-prima. Do mesmo jeito que esse livro é um tratado de como é a existência espiritual, que trata da mediunidade de forma tão profunda e tão clara, né? Lá no livro na Gênese, assim, é o auge dele. Nossa, é fantástico, que um dia nós vamos certamente estudar. Ninguém está escrevendo algumas coisas, não estou podendo ler. Estou vendo que tem várias mensagens aí. Me desculpem. Qualquer coisa, se for alguma pergunta, eu peço que fale, que eu não consigo ver, tá bom?
Então, agora vamos seguindo aqui, né? Então, vamos considerar, né, esse ser limitado e circunscrito. Ele existe, ele é uma unidade, ele é um indivíduo, né? Por que não poderia ele agir sobre a matéria pelo fato de ser fluídico o seu corpo? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, como a eletricidade, por exemplo, e os que consideram mais imponderáveis, que encontramos as mais poderosas forças motoras. A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos ainda a natureza íntima do perispírito, mas podemos supô-lo constituído de substância elétrica ou de outra espécie de matéria tão sutil como essa. Por que separado não poderia agir da mesma maneira, dirigido pela vontade? Aí, ele está se colocando no papel do incrédulo. Fala, tá bom, digamos que exista isso tudo, mas e por que, sendo ele, tendo sido originário de um encarnado, por que ele não faz mexer a matéria? Por que ele não aproveita a vontade dele e se torna tangível, exercer alguma ação sobre a matéria? De novo, tem uma nota do tradutor aqui. Além das ações químico-físicas dos elementos imponderáveis, a parapsicologia moderna provou em experiências de laboratório a ação da mente sobre a matéria. O professor Joseph Banks Rhine, da Duke University, Estados Unidos, chegou à conclusão de que a mente não é física, mas age por via extrafísica sobre o mundo material. Os parapsicólogos soviéticos, materialistas, comprovaram a ação mental sobre a matéria, afirmando que o córtex cerebral deve possuir uma energia material ainda não conhecida pelas ciências. Vamos lembrar que essa tradução aí, ela tem uns 50 anos aí, tá? Que o Herculano Pires foi lá, algumas décadas atrás ele traduziu, tá? Então hoje tem mais evolução em cima do que ele escreveu aí, né? Mas o que ele quer dizer com isso? É que já tem comprovações de que sim, dá para que nós podemos agir sobre a matéria. E se nós podemos, então, não tocando ela, não empurrando, hein? Com a força mental. Então, eles também podem fazer isso, né? Então, era basicamente essa nossa conversa. E hoje, eu gostaria de saber agora o que nós podemos comentar a respeito. Muito para se pensar, né? Talvez eu tenha perguntado muito rápido, né? Até essa questão última aí, né, do poder da mente agir sobre a matéria, eu me lembro que foi até também um estudo que a gente fez do Livro dos Espíritos. Então, assim, é meio que tudo meio que se encaixa. Estou achando bem legal. É que a gente agora, nós estamos nos preliminares aí, né, do que a gente está aprendendo aí, do que a gente se propôs a estudar no livro dos Médiuns. Mas mais adiante, nós vamos ver em que circunstâncias esses espíritos podem agir sobre a matéria. Então aí nós vamos entrar nos efeitos físicos, tudo isso. Tá? Como é feito. Então, vamos aprender bastante com isso. E o bom da história é que hoje nós temos muitos exemplos em André Luiz, nós temos muitas outras obras que vêm confirmar isso tudo que Kardec apresentou no Livro dos Médiuns. Então, muitos que já tiveram experiências mediúnicas também já vão poder, experiência mediúnica, digo assim, em trabalhos mediúnicos, vão poder, assim, já podem se dizer familiarizados com alguns eventos, algumas manifestações, algum tipo de coisa que hoje não está totalmente explicado ainda, porque nós estamos nos preliminares. Né? Eu queria só perguntar para aqueles que nunca tiveram contato, né, com o Livro dos Médiuns ou com esse conhecimento, se está assim um pouco, não é assustadora a palavra, mas talvez até incoerente, difícil, enfim.
pode ficar à vontade. A gente aproveita, nós temos esse tempinho agora, justamente para isso. É assim que a gente vai procurar conduzir o trabalho, né, o estudo, porque não adianta a gente dar um resumo, sabe? Porque aquele que está resumindo pode estar perdendo muita coisa de transferir, de transmitir, né? Pode dar uma ideia, mas o estudo é esse, é parágrafo por parágrafo. Mas a gente tenta fazer assim o mais leve possível do ponto de vista colocando, né? Desenhando às vezes, né, Lógico, assim. Gente, desculpa, eu fui apertar para colocar o Deixa, vídeo, e aí eu apertei um lapisinho que tem, como até a Kátia comentou, tem um lápis quando você aperta. E aí eu tentava voltar na tela e eu vi que eu comecei a rabiscar tudo. Meu Deus. Não, eu quero aprender a fazer. Mas não, eu estou falando, você me conhece, né? Brincando. Um comentário, alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Por favor. Não é só para eu falar, não. Eu queria te agradecer, Luiz, pelo seu trabalho, colocar os slides, né, preparar os slides para a gente e tudo isso. Obrigada pela sua dedicação. Eu posso te falar uma coisa, Kátia? Se tem alguém que tem que agradecer, esse alguém sou eu. Porque você não sabe o quanto a gente aprende, quer dizer, estou falando isso aí, você não sabe, mas você sabe. Mas você aprende muito fazendo isso. Então, para mim, é uma oportunidade. Se não tivesse ninguém aqui, eu teria que falar para minha mulher e para os espíritos em volta. E não seria tão eficaz como agora, que cada um deve ter seu conjunto de acompanhantes aí, né? Aprendendo juntos. E dentro da doutrina espírita, que eu aprendi também, é que não existe... só tem um tipo de espírita, na verdade, que é o espírita estudante. A gente estuda sempre. A doutrina espírita nasceu com um livro. Isso é simbólico, é icônico. A gente tem que continuar estudando. Veio um, depois vieram outro, 5, depois vieram muitos. Só um médium escreveu mais de 400 livros, quer dizer, psicografou mais de 400 livros. Tem outros tantos aí. Mas, claro, aí também entra a nossa avaliação. Lê o que presta, lê o que tem realmente fundamento, lê aquilo que vale a pena empregar o nosso tempo. Porque tem muita coisa por aí também que não só se diz espírita, mas não é não. Esse último parágrafo do item 3, ele é muito, muito interessante. Eu vou ler para vocês de novo, para que a gente possa refletir bastante sobre ele, tá? Então, eu vou começar a ler aqui, ó. É bem no final. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico, mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideram como imponderáveis, a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores, é que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas supondo formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? Quer dizer, como é que o espírito, com a sua vontade, não pode dirigir o perispírito, que é semimaterial, a agir sobre uma matéria? Eu acho que esse ponto é muito importante para que a gente possa entender depois os efeitos físicos, como é que eles agem sobre a matéria, né? Primeiro, a vontade do espírito. Como é que ele faz isso? Através do perispírito, né? Através do seu pensamento, age sobre o perispírito, e ele tem a capacidade, como ele tinha antes.
encarnado, né? Isso aqui é muito importante, gente. Vamos pensar muito sobre isso para que a gente possa dar continuidade às próximas aulas, né? Isso aqui nós vamos ter que relembrar sempre, tá? A vontade do Espírito é muito importante aqui, e o perispírito, ok? Agora não vou falar mais nada, senão eu vou dar o final, né? Que nem certas pessoas dão, então eu vou ficar quieto. Está falando dos livros, né, dos capítulos. Certas pessoas, certas pessoas. A gente não sabe. A gente não sabe quem é, certas pessoas. O Tiago, deixa só, antes de vocês falarem, deixa eu só fazer um comentário aqui. Queria agradecer a Ana Paula por ela ter contribuído com isso. Realmente é isso. A versão francesa era o livro dos métodos de espiritismo experimental. Era essa, né? Claro que teve algumas mudanças de nomes em algum momento, né? Livros assim traduzidos, mas era isso mesmo. Então, porque ele trazia justamente essa parte prática, experimental, comprobatória, né? Sabe, comprovando a existência espiritual. Realmente é isso mesmo. Legal, Ana Paula. Obrigado aí por essa lembrança. Realmente era isso. Vamos ver o que a Suelen ou o Tiago, eu nunca sei, né? Eu vou começar a chamar de Tiago Jurras, tá bom? Assim? Tiago Jurras, gostei. Tiago Jurras. Os dois, na verdade, ele falou que quer falar alguma coisa também. Mas, bom, eu tava com tanta coisa na cabeça, assim, que são vários pensamentos. Mas, assim, primeiramente que o estudo tem que ser metódico, né? Dá para ver, assim, já nas primeiras páginas, que é uma coisa muito mais aprofundada e detalhada, né, também. Então, eu acredito que, bom, também pela história, né, vem o Livro dos Espíritos e depois é praticamente um guia para, né, o aprendizado de tudo isso. E pensando que isso, né, tem mais de 150 anos e existem pesquisas, cientistas trabalhando em cima disso. E eu me lembro, você, né, falando sobre a questão do espírito, né, dizendo assim, simplificando, né, nada mais é que essas primeiras páginas, e o espírito é isso, simples, nada de místico, nada de além do que vocês imaginam, é somente vocês, todos nós. E aí eu lembrei uma coisa, que quando a Nete, ela veio fazer a palestra, até você, né, Verinha também estava lá, e aí eu conversei com ela e ela falou assim, olha, os estudos mais interessantes estão aqui, né? São outros cientistas de outros países, mas estão aqui, são estudos que não são pessoas que são espíritas ou que têm algum tipo de religião, e que o que é importante, uma coisa que me chamou a atenção e comecei a fazer depois que ela falou, estude e pesquise o que tem hoje, né? Que é o que até você falou, olha, o que o Herculano colocou aqui são 50 anos atrás, mas hoje já tem algumas evoluções nessas questões. E tem, gente, é muito interessante. São quase lá chegando para entrar no mundo da ciência, a prova, né? E começa quando a própria Nete falou, que é quando a biologia, né? A biologia começa a ir contra aquilo que... Freud começou com a filosofia de que a criança vai lembrar algo no ventre da mãe. Aí a biologia vem e fala, não pode isso acontecer porque certas partes do cérebro não estão ali formada. Então quem é que lembra? É o espírito que lembra. Então são essas pesquisas ao longo do tempo que o espiritismo ele veio, né, com os espíritos trazer este conhecimento para acusar as pesquisas, né? E as pesquisas estão aí a cada vez mais. Então é muito interessante entrar em um foco maior, porque ele começa, né? Espíritos, existe espíritos? Que é a primeira pergunta, né, que todo mundo faz. Mas isso é mesmo? É uma história que, né? Igual aquela história também que a Ló colocou do céu e do inferno. O que é isso? Mas isso é mesmo? Então esse estudo metódico simplifica. Simplesmente uma coisa que ele fala... A lógica e o raciocínio não nos diz ao contrário. É isso, a não ser que a ciência prove diferente. Do contrário, é isso, né? E é o que mostra que a ciência vem só comprovando aquilo que já foi, né? Que os espíritos trouxeram. Então, é isso que mais me chama a atenção.
Mas isso que você falou é interessante, porque quem vai comprovar tudo isso é justamente a ciência. A ciência cética. É ela que vai provar, porque nós não precisamos de provas. A lógica já nos deu isso aí, né? Tudo nossa, a gente lê Kardec, cai como uma luva, né? Exatamente. Mas a ciência é quem vai, não é o espírito que vai comprovar, não. Exatamente. Então, mas vamos ver o que o Tiago tem para nós. Bem muito. Sim. Na Agora verdade, eu ia fazer só um comentário rapidinho de que quando você falou, porque se estiver tudo bem, tem que ser o estudo, tem que ser metódico e tudo mais, eu concordo plenamente, porque é uma coisa tão importante, sabe? No caso, a mediunidade em si é um assunto tão importante e, na minha opinião, tão complexo, não de difícil, mas nas suas complexidades, né? Nas suas nuances de você aprender cada detalhe e tudo mais, faz a diferença. Eu acho que para mim tem que ser assim mesmo. E quando eu vejo qualquer assunto na minha vida que tem esse level de complexidade, eu quero aprender da forma mais mastigada possível, entendeu? É por isso que o Luiz falou, palavra por palavra, frase por frase, para a gente fazer um estudo Fora metódico. uma opinião, agora, essa é a minha opinião geral, fora uma opinião mais pessoal agora também é o senso de responsabilidade que a gente sabe que vem com todo esse conhecimento, sabe? Isso é uma coisa mais que eu, Thiago, acho. O senso de responsabilidade que vem com esse conhecimento, o senso de responsabilidade da atuação dessa prática que você tem que fazer como meio transportador ou quando naquela hora que você está estudando. Não importa de que lado você esteja dessa equação, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande o que passa aqui dentro desse negócio aqui, sabe? Que passa dentro de você. A gente tem uma responsabilidade muito grande de pensamentos e de atitudes. Então, é uma coisa muito difícil, não vou mentir para você, é uma coisa muito complicada de se controlar, mas a partir do momento que a gente tem a noção desse senso de responsabilidade que só depende da gente o que passa aqui dentro e que isso tem consequências, é o que o estudo traz, entendeu? Pode ser que esse seja o primeiro contato nosso com a doutrina espírita, porque ela é muito nova, né? Tem o quê? 160 anos, 160 e poucos anos. Então, dá para ter no máximo mais uma encarnação aí, né? Talvez alguns de nós já viu, né? E depois está revendo, né? Então, eu acredito até que podemos, até a maioria, porque já que vem com tanta... Ou a gente foi muito bem preparado para vir para cá, né? Ou então a gente já teve isso aí que sedimentou na gente, né? Esse conhecimento, essa lógica, essa teoria, enfim. Mas quando você falou de responsabilidade, ela tem duas responsabilidades aí que eu vejo. A primeira é da nossa mudança. E é interessante que a doutrina não fala assim, você tem que mudar nisso, naquilo, naquele outro. Não fala. A sua lógica leva você a mudar. Aí o seu entendimento leva você à mudança. Então, isso é muito positivo, porque não é uma doutrina impositiva. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, pode fazer o que você quiser. Só lembra que você é o responsável. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu não estou falando você, Tiago, estou falando, né, de forma geral, por favor. Né? O segundo ponto é que nós vamos, em algum momento, representar a doutrina espírita, representar as ideias da doutrina espírita. Quando alguém vier perguntar alguma coisa, naquele momento que ele está respondendo, a menos que você fale, olha, eu não sei, mas eu ouvi falar, eu acho isso, acho aquilo. Mas se você vai falar como espírita, tem que ter conhecimento. Não adianta a gente pegar. Travou. Tá vendo a responsabilidade? É o que eu tô falando aí, entendeu? Travou. Provavelmente ele vai cair, vai desconectar. A gente vai desconectar. Não, se ele cai, alguém passa a ser host, alguém que está na sala. Não cai a sala, não. Se cai ele, a gente não cai. Eu acho.
Pelo menos comigo acontece isso. Vamos torcer. Ele deve estar falando lá e sem perceber. Ó, caiu agora. Aí, pronto. Agora daqui a pouco ele volta. Amigos, são 8h25. Eu peço desculpas, eu preciso sair às 8h30, tá? Mas eu acho que a gente deve encerrar mesmo no horário. O Luiz é bem criterioso com o horário também. Eu concordo também a encerrar a Carol. Vou esperar ele. Ele deve voltar. Deixa eu ver se ele está falando alguma coisa no WhatsApp. Ela falou que deu uma piscada na energia lá. Ih, deve ter caído então a internet mesmo, tem que voltar agora. É. O molde demora uns 2 minutinhos para o roteador que seja. Vou avisar ela que a gente está esperando pra gente finalizar. Eu estou aqui lendo a Prece de Cáritas, tão linda, né? Vocês conhecem? Nossa, nem me fale. Então, tanto na nossa transformação como na representação nossa, nós temos que ter realmente esse cabedal de conhecimento, tem que saber do que está falando, né? Uma das coisas muito bonitas que eu acho é que Kardec, compilando a doutrina espírita, ele chegou à conclusão que tudo isso tinha uma consequência moral. Aí ele foi, e os espíritos, né, ditaram o evangelho. Então, nós vamos nos transformar sim. Temos um guia, que é o evangelho, que logo nós vamos estudar também, né? Que é outro livro fantástico para a gente ter como guia. Bom, nós chegamos ao final da nossa reunião, do nosso estudo de hoje. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Pode ser qualquer um dos representantes aí, né? Luiz, enquanto você caiu, eu comentei que eu estava lendo a Prece de Cáritas. Posso ler a prece? Essa é uma das preces Seria mais bonitas. Bem-vinda. E aí a gente termina assim, então. Ok, vamos fechar então os nossos olhos. Elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo pela noite de estudos, pela companhia amorosa de todos os participantes, encarnados e desencarnados. E vamos orar juntos com o nosso Mestre querido. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Uma só voz, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. E eu aproveito esse momento também para pedir ao nosso Mestre Jesus o amparo consolador, a paz infinita que emana dele sobre todos nós, nesse momento, nesses dias tão difíceis pelo qual a humanidade passa. Que os nossos corações sejam acalmados pela paz que emana do Mestre. Que aqueles sofrendo de ansiedade e depressão devido aos dias difíceis que vivemos sejam amparados, suas mentes abençoadas com os mais belos e puros pensamentos, aliviando qualquer pensamento suicida que tenham. Sabemos, Mestre, que são tantos pondo fim às vidas que nos foram dadas com tanto amor, uma oportunidade tão amorosa, que eles tenham a sensibilidade de entender esse presente divino que receberam. Mestre, perdoai essas almas. Que tenhamos todos nós uma noite tranquila, de paz, e que possamos trabalhar enquanto nossos corpos descansam. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um abraço bem grande a todos, tá? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a Boa todos. noite a todos. Boa noite noite a todos. Boa Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Boa noite.